Boa noite. Boa noite. Então, eu espero que o Mestre Amigo Jesus esteja nessa casa e a sua paz esteja em nossos corações. Essa casa de luz, casa de amor, Centro Espírita André Luiz, fomos brindados logo de início com esse coral tão profundo, tão bonito, que sensibiliza os nossos corações. Que muita gente se sensibiliza muito através da arte. Muitos atendimentos ocorrem no momento que vocês estão cantando. Somos diferentes. Tem pessoas que gostam da palavra, que fazem a conexão com o Pai através da palavra. E tem pessoas que fazem a conexão com uma música, uma poesia. A gente faz a nossa conexão com Deus por vias e formas diferentes. E hoje a gente vai falar a respeito da lei divina que é a vontade de Deus em nossos corações, em nossa consciência. É um tema extremamente filosófico. E todo tema filosófico é muito importante, porque faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente auto-refletir. E quando a gente reflete, a gente está no caminho, né? Então a gente vai iniciar a nossa fala, já iniciei, nós vamos iniciar mesmo no tema, né? Através de uma passagem do Livro dos Espíritos, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, que Kardec trata das leis morais. E Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos da codificação. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Ou seja, irmãos, a lei de Deus não está escrita na Bíblia, não está escrita no Alcorão, não está escrita nas obras espíritas. A lei de Deus está escrito na consciência de cada um. Deus, no momento da criação, que nos criou simples e ignorantes, como nos afirma o Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes, Ele escreveu lá na nossa consciência o seu código, a sua lei. E ela está aqui em nós, em cada um de nós. E a gente vai conseguindo desvendar ela, que já está em nós, mas a gente precisa ainda desvendar. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai desenvolvendo capacidades, que a gente vai se tornando mais amoroso, mais caridoso, a gente vai se tornando mais inteligente, mais capacitado, mais estudioso, mais habilidoso. E à medida que a gente caminha, a gente vai desvendando cada vez mais essa lei. Porque Deus, no momento da criação, Ele não abandonou os seus filhos. Ele colocou o seu código, as suas leis universais na consciência para servir de bússola para a caminhada de cada um de nós. Pois é, irmãos, a lei de Deus está aqui em nossa consciência. E quando, mais à frente um pouquinho, na questão 614, né, que também está lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É assim, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então essa bússola moral que a gente tem em nós, né, que a gente está ao longo das encarnações, do nosso processo de evolução, buscando aí decifrar, né, ela nos serve como bússola moral e ela vai nos indicar aquilo que nós devemos e o que não devemos fazer. E também os Espíritos afirmam que a lei de Deus
ela é a felicidade. E a gente sofre porque a gente se afasta de Deus. A gente se afasta da gente. Está lá na Gênesis, né? Mosaica, lá no primeiro. Na Gênesis, lá da Bíblia, afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre da humanidade, ele nos ensinou que Deus é a expressão máxima do amor. E se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, é porque nós somos amor. A nossa essência é amor. E sabe por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente não se ouve. A gente sofre porque a gente não se conhece. A gente sofre porque a gente não se questiona. E o processo da evolução espiritual é justamente isso. Quando Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás, nos convocou, sede vós perfeito como perfeito é vosso Pai, que está nos céus. Ele nos convocou para que nós pudéssemos despertar em nós as nossas perfeições morais, as nossas qualidades morais, aquilo que temos de melhor, aquilo que temos de mais positivo, aquilo que faz brilhar a nossa luz, como nos convidou Jesus, que brilhe vossa luz diante dos homens. E a gente vai brilhar diante dos homens quando essas qualidades morais eclodirem e a gente agir em nome delas. E enquanto a gente agir contra a nossa natureza, a gente vai sofrer. Por isso que os Espíritos afirmam aqui, é a única verdadeira lei para a felicidade do homem. E indica o que deve e o que não deve fazer. E o homem só é feliz, ele só é infeliz quando dela se afasta. E nós, irmãos, estamos nesse momento, a maioria de nós, afastados dessa lei. Estamos afastados ainda do acesso a essa consciência, né, onde está o código divino, porque nós estamos ainda em processo de evolução espiritual. Está lá também no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. A gente está no caminho, mas essa turma que vem aqui segunda-feira de noite com esse friozinho, é porque já está super no caminho. É porque já está desperto. É porque já entendeu qual é o propósito da encarnação. A gente não veio aqui para comer doce de leite, a gente não veio aqui para passear, a gente não veio aqui para viajar. A Terra não é também um mar de lágrimas, né? Não é só sofrimento, mas o processo da encarnação, o processo que a gente está vivendo aqui é um processo de crescimento e evolução. E tudo que se dá ao nosso redor é para estimular esse crescimento interior. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que a gente vive as experiências mais importantes para o nosso processo evolutivo, quando a gente desperta essa consciência de que Deus é bom e que a gente está no caminho apontado por Ele, a gente pacifica mais a nossa intimidade. E é mais difícil a gente viver em revolta. É mais difícil a gente viver em reclamação. É mais difícil a gente viver até em sofrimento. A Joana de Ângeles afirma que a dor ela é necessária, faz parte da vida de todos nós. Mas o sofrimento, ele é dispensável. Eu acho que a gente está no caminho, né? A gente está no caminho de realmente solidificar todos esses conhecimentos que Jesus deixou para a gente. E à medida que eles estiverem solidificados, aí seremos super-homens, super-mulheres, super-filhos de Deus, porque nada vai nos afetar, porque estamos completos, porque despertamos a consciência da nossa imortalidade e também a consciência da nossa impermanência aqui na Terra. Então tudo isso
As leis divinas, elas abarcam tudo isso. E são leis amorosas, justas e boas. Quando as pessoas pensam na lei, né, a lei de causa e efeito, que é uma lei que regra também a nossa caminhada, que é uma lei divina, e comparam ela com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, equivocado. Porque o Deus, nosso Pai, Ele nunca vingança. Deus não é vingativo, Deus é a expressão máxima do amor, nos afirmou Jesus. Então Deus não quer a nossa dor. Qualquer processo que a gente esteja vivendo é um processo de aprendizado. Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente tome um rumo. Deus não quer que a gente sofra. Se a gente arrancou o olho de um irmão anteriormente, de forma triste, equivocada, não significa que a gente vai perder o nosso olho. Não é assim que funciona a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito funciona com correções. Corrigir rumos. Vamos corrigir rumos. E é assim que funciona a lei de Deus. Sempre, sempre considerando a nossa imperfeição, considerando a nossa imaturidade, considerando aquilo que realmente vai ser produtivo para a gente. Então, a nossa vida está toda certinha. Mas a minha vida está errada? Não, não está errada. Você está vivendo aquilo que você precisa viver. E cada um tem a sua caminhada. Cada um faz o seu projetinho ali evolutivo antes de encarnar, porque somos únicos. Ah, mas você não pode entender o que eu estou sofrendo? Não posso. Porque eu não sou você. Só você pode saber o que passa dentro do seu coração. Então, irmãos, a gente tem que ter a consciência de que estamos aqui imersos num esquema divino, num esquema de Deus. Não há erros, mas o que há? Há a nossa insubordinação, a nossa dificuldade de compreender que tudo é lição, a nossa dificuldade de compreender que a dor que sentimos, ela é professora. É muito difícil, né? Mas quando a gente passa por esse processo, é como se a gente atravessasse um túnel escuro. Quando a gente sai do outro lado e encontra a luz, a gente sai muito mais fortalecido. A gente sai muito mais aprimorado, né? Porque é assim que se dá o nosso processo de evolução. Vivendo experiências, superando dificuldades, superando com confiança, com fé e com o saber de que Deus nos ama profundamente, a cada um de nós. Todas as dores, desafios, expiações existem porque estamos vivendo fora e longe da lei divina. Na questão 615, Kardec também vai perguntar: a lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem: é eterna, imutável, como o próprio Deus. Então, irmãos, a lei de Deus é eterna. Sendo ela eterna e imutável, ela não vai agir com o irmão de uma forma, com outro irmão de outra forma. Não existem seres privilegiados na criação. Deus nos ama profundamente a cada um de nós. Mas temos sim diferenças de nível evolutivo. Um Chico Xavier, um Divaldo, uma Madre Teresa, que vem de vez em quando aqui na Terra nos servir de exemplo, de condução, são irmãos que estão um pouquinho à nossa frente. E eles vêm nos ensinar lições. E aqui na Terra, a gente vive aí nesse pote, né? Com espíritos que estão à nossa frente, espíritos que estão na nossa retaguarda. Mas qual é a grande lição para cada um de nós? É que a gente aprenda as lições divinas, as lições de amor, de caridade, de fraternidade, as lições superiores às lições do Evangelho de Jesus,
o ensinamento do Cristo, que foi nos ensinado por espíritos que estão à nossa frente, para que a gente possa auxiliar aqueles irmãos que estão na nossa retaguarda, aqueles irmãos que nos reclamam a caridade, aqueles irmãos que nos reclamam compreensão, aqueles irmãos que estão atrás de nós, porque a gente já sabe um pouquinho, né? E para nós espíritas, que temos aí tantas informações da vida espiritual, será que cabe na nossa vida fazer um inimigo, como foi dito aqui na leitura feita antes, que Jesus, né, nos convoca a nos reconciliar com os nossos irmãos? Será que cabe para a gente fazer isso? Depois de tudo que a gente aprendeu? Pois é a lei divina. E na questão 617, também do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: é permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? E os espíritos respondem: sim, mas uma existência só não lhe basta. Ou seja, essas leis que nós precisamos acessar, que foi nos dada no momento da criação, como herança divina, que é esse código que está aqui gravado nas nossas consciências, que nos funciona como bússola moral para que a gente possa evoluir, ela não pode ser acessada com uma só vida. Então os espíritos vêm aqui nos afirmar que se trata de um processo. É o processo do crescimento, da evolução e do desvendado que já está em você. Já está aqui, mas a gente tem ainda que desvendar. Porque a evolução espiritual, meus irmãos, ela não se dá daqui para fora, ela se dá daqui para dentro. Nós somos provocados pelo que está no nosso exterior. Somos provocados pelas relações que temos com os nossos irmãos. Mas se a gente, depois de uma ofensa, depois de uma situação difícil que a gente viveu no trabalho, por exemplo, a gente escutou uma coisa que a gente não esperava escutar e veio aquilo e você, meu Deus, né? Aí você vai, às vezes você nem retruca, mas você sai ofendido, você sai chateado. Se a gente elevar um pouco as nossas vibrações e buscar a doutrina espírita, aquilo que a doutrina espírita nos ensina, a gente vai perguntar: meu Deus, o que eu faço com esse material que eu recebi? O que eu faço com esse irmão me agredindo? Porque você não vai receber a agressão de um amigo. Um amigo não vai te apontar, às vezes, uma imperfeição. Não vai fazer você refletir. Um amigo vai falar para você: essa pessoa é muito boa, você é maravilhoso. Mas é um impropério. Foi alguma coisa que te ofendeu. Aí você vai chegar em casa, vai se utilizar do seu bom, né, busca interior e vai tentar procurar lembrar se em algum momento você ofendeu esse irmão, se em algum momento você lhe faltou com caridade, se em algum momento você não foi amiga. Você vai buscar em você aquilo que de repente você fez de errado para esse irmão te agredir. Porque a gente vai responder pelo que a gente faz. A gente não vai responder pela agressão do outro. A gente responde pela gente. Nosso processo de evolução é com a gente. Que nem tem aquela música do Marcelo Camelo que fala: é Deus. Parece que vai ser nós dois até o final. Somos nós e Deus. Somos nós e Deus. Eu vou fazer alguma coisa errada, escondida, que ninguém vai ver, Deus está vendo. E a coisa errada que você fez vai ter consequência. Porque existe uma lei de causa e efeito que regra as nossas vidas. É lei. É lei.
Ah, mas a pessoa fez um monte de coisa errada e morreu. Aí foi aplaudida no seu sepultamento. Tem uma passagem em Boa Nova que Jesus está caminhando com Tiago. À beira, né, do lago de Genezaré, estão os dois conversando. Aí Tiago fala, mas Jesus, os romanos, eles invadem as nossas aldeias, maltratam as nossas mulheres, maltratam as nossas crianças, cobram altos impostos e às vezes levam toda a colheita das nossas fazendas. Jesus, é errado. E Jesus fala, aquieta teu coração, Tiago, porque eles viverão. Nós viveremos. A vida não acaba no túmulo. Nós viveremos. E viveremos como espíritos, em processo de evolução espiritual, precisando reparar muitos erros e débitos. Reparar olho por olho, dente por dente, não. Reparar porque existe um processo de educação espiritual para que a gente possa se libertar, irmãos. Para que a gente possa encontrar a felicidade. Essa felicidade tão importante que a gente persegue. Vocês já repararam que a gente não se conforma com a infelicidade? Que a gente não está bem, a gente pensa que tem alguma coisa errada. Não pode, não está certo. Não está certo porque também no momento da criação, Deus, quando colocou os seus códigos, né, na nossa consciência, também depositou uma promessa de felicidade. Por isso que nós estamos vivendo esse processo de evolução, buscando nos libertar das dores, das dificuldades. E a gente vai realmente chegar lá, no tempo certo, na hora certa. Nós vamos chegar lá, como nos prometeu Jesus. Nos prometeu Jesus. E a sua palavra, todo o seu evangelho de amor, é uma promessa de libertação de todas as dores, de todas as misérias. Bom, voltamos aqui à terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai fazer uma divisão. É uma divisão para tornar mais didático o aprendizado dessas leis. Tornar essas leis mais práticas. Então, Kardec vai trazer 10 leis morais, fazer 10 leis morais, que ele submeteu aos espíritos evoluídos, que deram um aval para que ele colocasse no Livro dos Espíritos. E são as seguintes. A lei da adoração é a reverência a Deus. Essa lei nos convoca a agradecer a Deus só pelo fato de termos sido criados. Pai de amor, bondade e misericórdia, obrigada por eu estar aqui. Obrigada por eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Obrigado pela promessa. A promessa de que eu fui criada para ser feliz. E é através da prece, irmãos, tão importante na nossa vida, que muitas vezes a gente esquece. Essa palavra amorosa que se eleva, buscando os nossos amigos benfeitores espirituais, que podem mudar tudo na nossa vida. Pode mudar a nossa vibração. Pode permitir que um amigo benfeitor possa vir em nosso ouvido, de repente nos falar, né? nos confidenciar, nos estimular, às vezes até uma solução. A prece e a adoração a Deus. E adorar a Deus é ter a certeza de que Ele nos ama profundamente e que não existe nada errado na sua obra, nada errado na sua criação. Kardec também falou a respeito da lei do trabalho, a necessidade do trabalho, do sustento. Essa lei, ela é importante porque ela também nos estimula ao processo da evolução, porque ela
vai nos estimular a inteligência, vai nos estimular habilidades. O trabalho é lei. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o trabalho é lei. Não, o trabalho não é só uma ocupação financeira que você vai receber. Trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, é qualquer ocupação útil. Trabalho é cuidar da casa, trabalho é cuidar dos filhos, trabalho é cuidar de uma mãe, de um pai, de um doente, trabalho na casa espírita, trabalho também dentro da sua atividade profissional. Tudo é trabalho, tudo é estímulo e todo trabalho é santo. Todo trabalho é santo. Porque a gente está movimentando aqui essas forças, né? Essas forças também que vão gerar, né, benefícios para toda a humanidade. Todo trabalho é santo. Nem todo, né? Tem trabalho agora, eu pensei melhor. Nem todo trabalho é santo, mas o trabalho que é feito com honestidade, o trabalho que é feito com dedicação, com responsabilidade, né? Este é o trabalho santo. Então, 4. A lei da conservação. O instinto de preservar a si mesmo, gente. Que importante essa lei nos dias de hoje, né? Que a gente está vivendo um processo, um momento tão difícil na nossa humanidade, como a nossa irmã aqui do coral lembrou, né? Tantas guerras, tantas incompreensões, tantas famílias destruídas, tantas... E a gente vê isso muito nos nossos jovens, né? Muitos desesperançosos, né? Muitos desistindo até da encarnação, nesses processos lamentáveis, né? Que levam a pessoa antes da hora, o suicídio. A gente está tendo aí uma epidemia de suicídio. É a segunda causa de morte de jovens. A lei da conservação é a lei que faz a gente ficar aqui. E a oportunidade de estar aqui, irmãos, quantos espíritos querem uma oportunidade de estar aqui para quitar seus débitos, para poder viver experiências, para poder se desenvolver, se libertar, aprender a amar gradativamente na relação com o próximo. A lei da conservação. Conservação. A lei da destruição. Essa lei da destruição, ela equivale à lei da renovação. Dentro dos limites corretos, ela contribui para o equilíbrio da vida, né? Então a gente vê aí tantas coisas, né? Às vezes a gente vê um terremoto que destrói uma cidade, aniquila a cidade. Mas o que acontece? Os homens vão lá e vão reerguer a cidade. E tudo que é material não vai afetar no espiritual. Na vida espiritual está tudo perfeito, tudo em ordem. Mas no material, às vezes as coisas precisam se renovar, né? É a lei da transformação. A lei da sociedade, que é a necessidade da gente viver em sociedade para o progresso. Sim, o homem é um ser gregário. E a gente vai se desenvolver capacidades amorosas, capacidades fraternais, através da relação com o nosso próximo. Porque é muito fácil você ficar em casa falando, eu sou uma pessoa ótima, sou uma pessoa maravilhosa, essas coisas, porque tudo já venci, todos esses problemas estão todos vencidos. Mas é no convívio com o outro que a gente vai começar a testar. Se realmente você venceu essa imperfeição. Eu era ciumento antigamente, agora acabou. Não tenho ciúme mais não. Aí acontece alguma coisa, você, tá lá o senhor. Que você julgou que tinha vencido. A inveja, não, eu não tenho inveja de ninguém. Aí de repente acontece uma situação, aquela sua amiga que tem a mesma idade, que vocês cresceram juntas, e ela conseguiu coisas que você também gostaria de ter conseguido. Aí vem aquela invejinha que joga na tua cara que você não venceu. Essa imperfeição. Então, a convivência, a relação com o outro, é também laboratório. Laboratório para a gente trazer para dentro da gente
Eu não venci essa imperfeição. Então é algo que eu preciso trabalhar. A lei da igualdade, que é o conhecimento, o reconhecimento da igualdade entre todos os seres humanos. Somos todos filhos do Pai. Temos a mesma, a irmandade, temos a mesma fonte. Todos nós viemos de Deus. Ah, mas aquele assassino veio de Deus. Mas ele tá lá. Mas amanhã é do átomo ao arcanjo. Se ele vai demorar um pouquinho mais que você a chegar na condição de arcanjo, se ele vai realmente passar mais tempo na revolta, no ódio, pior para ele. Porque ele que vai viver no sofrimento e na dor. Quanto mais cedo a gente se liberta, mais fácil. A lei da justiça, do amor e da caridade, essa é a lei, né, mais importante, porque ela é pilar da evolução espiritual. Justiça, amor e caridade. Deus é justo, amoroso, Deus é caridoso e bom. Por isso que Paulo de Tarso afirmava: não vos conformeis com as coisas desse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para provar quão agradável e boa é a vontade de Deus. Paulo escreveu lá aos Romanos, né, em carta aos Romanos, escreveu: não vos conformeis com as coisas desse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para provar quão boa e agradável é a vontade de Deus. A gente tem que transcender. Paulo de Tarso nos convoca a transcender as coisas materiais e a renovar o nosso entendimento como espírito, como filho do Pai, como esse ser livre, né, criado. Somos os seres livres, somos os seres, né, criados aí, somos as inteligências do universo, livres para fazer o nosso caminho, livres para construir a nossa própria trajetória, livres que nos foi dado livre-arbítrio, quando falou-se aqui da lei, né? A lei da liberdade, onde a gente coloca o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que vai nos trazer responsabilidade, porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela não vai ter nenhuma regra de conduta. Não vai fazer. Você tem que usar cabelo comprido, você tem que usar cabelo curto, você tem que usar saia, você tem que sentar assim, você tem que sentar assado. A doutrina espírita não é nada disso. Mas a doutrina espírita, ela vai trazer uma lei, vai trazer o conhecimento para todos nós a respeito da lei de causa e efeito, que faz com que a gente seja responsável pelas nossas luzes e pelas nossas sombras. Estamos aí desde o começo da nossa trajetória, construindo a nossa história. Deus nos dá liberdade. Vai lá e faz. Mas o que você fizer vai te gerar consequências. E é isso que gera a nossa caminhada. A gente vai vivendo as consequências boas e ruins do que fizemos e vamos aqui tentando agir cada vez melhor com o nosso próximo, com nós mesmos, para a gente ter uma vida cada vez mais feliz. E Jesus, meus irmãos, quando ele foi confrontado, né, porque Jesus Cristo, quando esteve conosco há pouco mais de 2000 anos atrás, ele era muito perseguido, porque lá os doutores da lei, né, eles queriam pegar alguma coisa de Jesus, algum erro, alguma coisa de Jesus, né? Governador espiritual da Terra, né? O mestre da humanidade que veio aqui para nos estimular no caminho e a evolução, ele sabia. Aí um deles, né, chegou para Jesus e falou assim, perguntou: Jesus, eu gostaria que o Senhor me falasse qual é o mandamento maior da lei mosaica. Qual é o mandamento maior da lei mosaica? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A gente vai amar a Deus conforme a gente o entende. A gente vai amar a Deus com toda a nossa alma. A gente vai amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção. Este é o primeiro e o grande mandamento. Ele afirmou. E o segundo é semelhante a ele. É este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o nosso Mestre Jesus, ele reduziu toda a lei divina, toda a lei natural, apenas do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os orientais gostam de falar Namastê, o Deus que mora em mim saúda o Deus que mora em você. Isso é uma forma de mostrar que temos a mesma irmandade. Isso aí já é um caminho para o amor. É saudar o Deus que está em mim com o Deus que está em você. É reconhecer a nossa irmandade. E amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos ofertou no momento da criação o DNA divino que faz com que a gente persiga a felicidade, que faz com que a gente não desista, com que a gente sempre caminhe para frente, está sempre aí nos colocando diante de situações que precisamos viver para poder aprender, para poder desenvolver capacidades e para poder, irmãos, nos tornarmos espíritos elevados, para que possamos servir ao nosso próximo, para que possamos servir à humanidade, para que possamos auxiliar o Pai, para que possamos auxiliar o Senhor da vinha. E nós, espíritas, somos nós os trabalhadores da última hora. E o Pai, Jesus, Ele conta muito com a gente. Conta muito com a gente. Porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. E muito nos foi dado. Todo o conhecimento espiritual que temos, todos os depoimentos dos espíritos superiores que viveram experiências parecidas com o que nós temos aqui na Terra. Nós temos esse aconselhamento, nós temos o Mestre Jesus, que o Espiritismo trouxe para mais perto. O Espiritismo, Kardec trouxe Jesus para o nosso dia a dia. Kardec trouxe Jesus para a nossa caminhada, que nos aponta, que nos ensina, que nos dá uma direção, que nos fala a respeito de amor, que nos fala a respeito de fraternidade, que nos fala a respeito de caridade. E o Espiritismo que fala fora da caridade não há salvação, é também apontar um caminho para a gente crescer e se elevar. E quanto mais a gente cresce, mais a gente se eleva, mais feliz a gente vai ser. Mais a gente pode provar daquilo que Deus aguarda para nós, a felicidade. E nós temos, irmãos, nós temos que agradecer muito a Deus por estarmos aqui. Temos que agradecer muito a Deus por seguirmos e conhecermos essa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos ampara, essa doutrina que tanto nos estimula, que nos responde tudo. Que nos responde tudo. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Por que meu amigo está vivendo isso? Por que eu tenho esse filho? Por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa mãe? Por que eu estou nessa condição? Porque você precisa. Às vezes, aquele filho difícil é um irmão do passado que você feriu. E que Deus coloca na tua família, te dando a oportunidade para que você possa amá-lo e resgatar aquela dor que você anteriormente, aquela falta que você cometeu anteriormente diante dele, você possa resgatar com amor. E a família é esse grande laboratório que une espíritos simpáticos e às vezes espíritos não simpáticos, mas que estão contigo, do teu lado, para que você possa aprender a amá-lo. Porque essa é a lei. Porque no fundo, irmãos, diante de tudo que aprendemos no Evangelho, a gente encarna para aprender a amar.
Porque a evolução intelectual, ela se dá naturalmente. A gente vai se interessando, a gente vai buscando pesquisar, a gente vai buscando aprender. O difícil é amar. O difícil é amar. Mas a gente tem que buscar esse caminho. Porque é esse o caminho da libertação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Entendemos que a dor do nosso irmão é a nossa dor, porque ele é irmão, ele também é filho do Pai. Por isso os espíritos elevados, os espíritos superiores, tanto se incomodam, tanto se importam conosco e voltam. Voltam à obra codificada de Allan Kardec, nos aconselhando, para que possamos despertar em nós as nossas qualidades morais. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Despertem em vós as suas perfeições, para que brilhe vossa luz diante dos homens. Então, irmãos, que sejamos gratos a Deus, que possamos sempre orar nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, como fizeram, né? Como fazem, como ensinam todos os espíritos evoluídos, superiores, que nos recomendam a prece. E a gente lembra, para finalizar, o momento em que Jesus está de um lado da margem, né? Do lado de Genezaré, e convida todos os discípulos a subirem no barco. E os discípulos felizes seguiram Jesus e subiram no barco. Só que quando chega no meio do lago, né, que é um lago volumoso, arma-se uma tempestade. O céu se fecha em nuvens pesadas, começam a cair raios. O lago, a água do lago começa a se agitar, fazer ondas, que jogam a embarcação de Jesus e dos discípulos para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E aí começa a chover raios e os discípulos se apavoram com a situação, os ventos que jogam a embarcação de um lado para o outro, até que um fala: Jesus, Jesus, acorde. Nos contam os evangelhos que Jesus está dormindo. Outros afirmam que Jesus está meditando, mas que Jesus está lá quietinho. E eles: Jesus, Jesus, acorde. E Jesus não acordava. Jesus, Jesus, acorde. Não vê que nós perecemos? E Jesus então acorda e fala: ó homens de pouca fé. Jesus se levanta, acalma os ventos. Jesus acalma a tempestade, acabam seus raios. As nuvens se dissipam, o céu se abre e o lago fica sereno. É essa a lição, irmãos. É essa a lição que o Evangelho nos traz. É que nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nos momentos de agonia, nós podemos contar com Jesus para acalmar a nossa tempestade, para acalmar o vendaval, para acalmar as águas que estão agitadas, para acalmar o nosso egoísmo e pacificar. É aquele momento que Jesus não disse, mas a gente ouve. Por que pereceis? Eu estou aqui. E é esse momento que Jesus fala com cada um de nós. Por que sofreis? Diante da tempestade, diante dos ventos, dos raios, eu estou aqui. Então a gente termina lembrando que Jesus está sempre conosco. E é isso. Obrigada.